Olá, queridos. Que a bondade do Senhor cresça em seu coração ainda mais. Que você mergulhe profundo nas águas do Espírito nessa noite. Que você não se contente com as medidas que já vive. Deus, Ele não tem fundo, amém? Você pode mergulhar profundo. Uma das coisas que eu descobri em Deus é que a Bíblia acaba em Apocalipse, mas Deus não. Deus não acaba em Apocalipse. Ele é eterno. Amém? Para aqueles que não nos conhecem, meu nome é Juscelia, a minha Lulu está ali, a Sarinha também está aí, e tem a Isabel. A Sara tem 15, a Isabel tem 20. E ela está estudando fora do país. Estamos morrendo de saudade dela. Ela chega domingo na nossa casa. Nós vamos estar aqui ainda no domingo. Chegamos na segunda. A Lulu e a Sara só chegam na terça. E Deus nos concedeu uma família muito linda, pela sua bondade e graça. Como alguns já nos conhecem, eu e a Lulu, nós nos casamos bem no período em que eu me converti. Eu estava me convertendo. Quando eu me casei, ali tomei minha última dose forte pela última vez. Tomei minhas últimas cachaça bem braba ainda no meu casamento, ainda tomei todas. E foi a última vez ali. O Senhor me tocou profundamente. Me converti dentro da igreja católica. Me tornei um pregador dentro da igreja católica. Fui batizado ali no Espírito Santo. Vivi muitas coisas em Deus lindas e maravilhosas naquele lugar. Tenho amigos até hoje lá, irmãos em Cristo, que até hoje estão lá, cheios do Espírito Santo. Mas não consegui ficar lá por mais. Fiquei 2 anos como um pregador. Depois me convidaram para sair. E então eu tive que sair. E uma das coisas que me fizeram convidar para sair é porque lá eu descobri que Deus, Ele não é católico. E como eu não tinha outro lugar para estar, eu acabei caindo nos braços do meio evangélico. E às vezes hoje tem dificuldade ali também, porque eu tenho descoberto que Deus também não é evangélico. Deus é santo, Deus é eterno, Deus é Deus sobre todas as coisas. E Deus é lindo, Ele é maravilhoso. As leis que Deus criou, Ele criou para mim e para você, não para Ele. Por isso que se você não pode escolher uma prostituta para casar, mas Deus pode mandar Oséias casar com uma prostituta, porque quando é Ele que está fazendo, as leis não foram feitas para eles, as leis foram feitas para nós. Porque Deus está acima de todas as coisas. Amém? E nós estamos há 9 anos servindo uma casa ministerial chamada Mevan, da qual você faz parte também. Por isso aqui nós não só nos sentimos juridicamente em casa, mas por tudo aquilo que o pastor Douglas falou, pela relação de amizade e amor e entranháveis afetos que conectam a minha casa e essa casa. Então, para nós, estar aqui é um sentimento de encontros que havia em Atos dos Apóstolos. Tem alguns lugares, não é todo lugar que eu tenho prazer de pregar o Evangelho, não. E por que vai? Vou porque o propósito de Deus está acima do nosso prazer. Quem se move por desejos, dificilmente se moverá por propósitos. Mas não é todo lugar que a gente vai ministrar
ou pregar, que a gente tem o prazer de ir. E essa casa eu posso, como diz o ditado, unir o útil ao agradável. Como é bom você chegar, pegar o microfone e dizer: é uma alegria estar aqui, e isso não fazer parte do protocolo da educação. Isso ser algo que brota do seu interior. Como é bom cumprir a palavra que diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ou seja, o seu sim de dentro, seja o seu sim de fora, e o seu não de dentro, seja o seu não de fora. Como é bom quando a gente pode cumprir isso. Então, aqui me sinto muito à vontade, embora, também, quando fui compartilhar meu sentimento com a Luciana, era a mesma coisa que estava movendo o espírito dela. Vi a gente cantando com tanta força, pedindo que o fogo de Deus venha queimar em nós, até nos consumir. Eu disse: ai, tomara que a gente saiba o que está cantando, tomara que a gente tenha consciência daquilo que estamos cantando, porque a gente dizer que o rio de Deus flua, que o vento de Deus flua, e que o fogo de Deus queime, isso são níveis de batismos, porque João Batista diz: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós dissemos que o teu rio flua, e rio fala do batismo com água, e que o teu vento sopre, e vento fala do batismo do Espírito Santo que te faz avivado. João falou: eu vos batizo com água, mas haverá aquele que vos batizará com Espírito e com fogo. Então há um batismo na água, há um batismo no Espírito e há um batismo no fogo. Para aquele que quer ser salvo, vai batizar em águas. Mas se você quiser ser avivado, orar em línguas estranhas, rabalabachá, então você batiza no Espírito. Agora, se você quiser ser um libertador, então você vai precisar ser batizado no fogo. E pode ter certeza que não é o mesmo prazer de ser batizado na água e no Espírito. Porque quando o fogo vem, ele só tem um propósito: queimar todas as impurezas, a fim de que o ouro venha para cima e a autoridade de Deus possa caminhar conosco. E que o fogo do Senhor venha até nos consumir. Aleluia. Se não for pedir muito para você, a gente está vivendo dias na nossa nação bastante interessante. São cenários que a gente pensa sobre várias coisas. Primeiro, a gente pensa na alegria que todos sentem quando consegue colocar alguém na cruz, como se ali estivesse resolvido todos os problemas e ninguém devesse mais nada, porque conseguimos achar um culpado único, absoluto, e botamos na cruz. A gente consegue ver o quanto que a nação brasileira está amadurecendo. A gente consegue ver como que às vezes a diminuição e a falta do dinheiro nos faz crescer, nos faz amadurecer. Eu fico pensando que até pouco tempo atrás, qualquer brasileiro facilmente, ele falava os nomes dos 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje, eu que gosto tanto de futebol, não sei falar o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. Mas a maioria de nós hoje já conhece o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Como que a nossa nação está evoluindo? Como que estamos amadurecendo? Como que estamos pensando coletivamente? Como que os nossos valores estão mudando? Como estamos pensando sobre a qualidade de vida do nosso povo, da nossa nação? Como que está valendo a pena ministrar sobre o reino de Deus? Porque nós estamos vivendo um momento de crescimento como nação, de amadurecimento. Quem, irmãos, há pouco tempo atrás sabia o nome de um juiz? Hoje nós sabemos os nomes de um juiz, de 2 juízes. Sabemos que existe o Supremo Tribunal Federal.
conhecemos os nomes daqueles homens, como nós estamos evoluindo, como estamos pensando como nação, porque isso nos ajuda a pensar sobre o reino. Porque quando nós falamos de reino de Deus, nós vamos sempre falar sobre algo coletivo e macro. E normalmente, quando andamos na nossa natureza adâmica, quando andamos na nossa natureza carnal, até mesmo na igreja, quando se senta numa cadeira, uma palavra só é boa se ela foi falar do problema específico meu. Só é bom para mim aquilo que está falando comigo. E quando nós falamos sobre o reino, nós não viemos para resolver o problema seu ou meu. Nós viemos pensar sobre as causas do reino sobre a face da terra. Porque nós não somos uma pessoa só. Nós somos uma coletividade. Amém? Nós somos uma coletividade. Você sabe o que quer dizer família? Família no dicionário Aurélio quer dizer seres da mesma espécie, ou uma pessoa comunitária. Agora eu te pergunto, o que é a Trindade? Senão seres da mesma espécie. Deus é uma família. E a partir daí, não se pensa mais nada individual. Por isso que é Pai nosso, o pão nosso, perdoa o nosso pecado. Como é difícil sairmos de uma mentalidade que espera alguma coisa especificamente para mim, para resolver o meu problema. E quando nós quando nós estamos apoiados em tentar resolver o meu problema pessoal, nós perdemos normalmente aquilo que o céu quer nos entregar, ainda que seja sublime e poderoso. Porque essa foi a grande fala de Esaú, quando ele pediu, quando Jacó pediu a ele o seu direito de primogenitura. Ele disse: o que me adianta um direito de primogenitura agora, se eu estou morrendo de fome, e o que eu preciso mesmo é saciar os meus apetites com esse prato de comida. O que adianta um direito de primogenitura se o meu problema pessoal não é resolvido? O direito de primogenitura dava a Esaú a bênção sobre toda uma linhagem, mas ele não teve o problema dele resolvido na hora. Ele não pensou coletivamente. Nós estamos vivendo um grande desafio: entendermos e pensarmos coletivamente. Até que um ladrão não entra na nossa casa, para nós o problema da droga não significa nada. Até que o ladrão não entra na nossa casa e nos roube alguma coisa, o problema da violência para nós não é assim. Precisa a gente ser afetado para pensar sobre a causa do próximo. Deus está trabalhando e a nação brasileira está amadurecendo. E o povo de Deus, irmãos, vai dar uma resposta tão linda para isso. Tão linda, tão maravilhosa. E nessa noite eu gostaria de repartir um pouquinho um conceito espiritual de como a família, como ela está situada e como ela está postada no seu cenário espiritual. Porque o povo de Deus, Deus fala sobre as coisas espirituais. Amém? Sua mente, para quem nasceu de novo, sua mente não está mais aqui. Sua mente agora é aqui. Deus fala no seu espírito. Eu gostaria, se não fosse pedir muito, para você abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 4.
Neemias tem na Bíblia, eu conferi antes de sair de casa. Pode procurar que você acha. Neemias capítulo 4. Fica depois de Esdras, antes de Esther. Você vai a Salmos ali, vai voltando, o que você acha? Você achar Jó, está perto, que é antes de Jó. Gostaria de poder repartir algumas coisas que são espirituais. Por quê? Porque o que rege esse mundo é o governo do Espírito, quer do Espírito de Deus, quer seja do Espírito de Satanás. A Bíblia fala, quando a palavra mundo na Bíblia, no original é cosmos, ou seja, cosmos é um sistema de funcionamento, é um sistema que funciona. Capítulo 2 de Efésios, a Bíblia fala sobre o curso desse mundo, que opera nos filhos da desobediência, pelo príncipe desse mundo. Ou seja, o curso desse mundo. O que é um curso? Um curso é como você olhar para um rio. Um rio tem o seu curso, amém? E tudo que você joga no rio, que boia, você não precisa, se você jogar uma bola no rio, não precisa avisar para aquela bola que lá na frente tem uma curva para a direita, porque tudo que cai no rio vai seguir o curso desse rio. Quando a Bíblia fala do curso desse mundo, significa dizer que as pessoas que vivem no curso desse mundo, muito bem intencionada, muito mal intencionada, todas andam no curso, no mesmo curso. Você pode ser um estuprador, você pode ser uma pessoa socialmente correta. Quem anda no curso desse mundo vai desembocar todos no mesmo lugar. Agora a Bíblia fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que é as correntes? É um curso. Não é o rio que alegra a cidade de Deus, é o curso, a corrente desse curso. Então existem dois cosmos, dois cursos espirituais que regem o movimento da sociedade, da humanidade. Tem coisas que começaram num curso de Deus e acabaram num curso desse mundo, porque você migra de uma forma muito invisível e não percebe. A Bíblia diz que Sansão, Deus havia se apartado dele, mas Sansão não sabia. Sansão andava no curso de Deus, e de repente Deus se apartou dele, e Sansão não sabia. Já estava andando no curso do diabo e não sabia. Jesus, por um minuto que Deus se apartou, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele sentiu na hora que Deus não estava mais com ele. Um ministério pode começar num curso de Deus e já migrar por curso desse mundo e não saber. Um casamento pode começar num curso de Deus e migrar por curso desse mundo e não perceber. Quantos colégios, hospitais que têm nomes, instituições cristãs, que começaram no curso de Deus. Nós vivemos uma realidade espiritual. O que nós vivemos aqui, apalpamos e tocamos, nada mais é de um extrato, de uma relação, de uma conta relacional que foi desenvolvida no reino do Espírito. O que nós vivemos é só um extrato.
O extrato é aquilo que você apalpa, pega e olha para saber toda transação bancária que aconteceu que você não vê. Você saber quanto que caiu na sua conta, quanto que foi retirado, tudo aquilo você não vê. Mas você consegue ter o extrato que nós vivemos, apalpamos, tocamos. É um extrato. E a gente se apavora com o extrato, mas não trabalha na relação correta da conta bancária. Quando a gente olha o extrato, a gente diz: meu Deus, saquei muito e depositei pouco. Às vezes uma separação é só um extrato público de uma conta relacional mal vivida dentro de casa. Por isso precisamos saber aonde estamos. Estamos debaixo contínuo. E as nossas escolhas é que vão definir. Você não tem a escolha de não andar nesse curso. Você vai andar no curso de Deus ou no curso do diabo. É meio forte isso, mas é uma verdade. O livro de Esdras e Neemias, esses dois homens, eles participaram ativamente na questão da restauração dos muros de Jerusalém e na restauração da casa do Senhor, do templo do Senhor em Jerusalém. É para nós, na Bíblia, sem dúvida, a maior escola de ensino para saber um processo de restauração o qual estamos inseridos. Porque o Antigo Testamento, ele fala da sombra das realidades espirituais. Talvez eu vou falar algumas coisas que você não sinta absolutamente nada. Mas uma vez que você tem o seu entendimento ativado, você ganha ferramentas na mão. Você ganha chaves na mão que você pode mudar a sua história. Por quê? Tudo aquilo que você não entende, você não desfruta. Tudo aquilo que você não entende, você não ativa. Quantos de vocês aqui, se ganhar um helicóptero agora, consegue voltar para casa de helicóptero? Você pode dizer: eu tenho um helicóptero. E a pessoa de bicicleta vai dizer grandes coisas: eu vou de bicicleta, vou chegar antes que você. Do que adianta a Bíblia dizer que eu tenho um helicóptero, se eu só sei andar de bicicleta? Eu não entendo sobre como andar de helicóptero. Quando você entende algo em Deus, você ganha uma chave. Por isso que quando Jesus fala com Pedro, e Pedro responde: Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. O que Jesus diz? Pedro, parabéns. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Ninguém até agora aqui conseguiu me enxergar como um filho de Deus. Uns me viram como profeta, outros me viram como filho de Maria, o carpinteiro. Você foi o único que conseguiu entender quem eu sou. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Hoje eu dou a chave do reino dos céus. Opa, ele entendeu algo, ele ganhou uma chave. E ele disse: o que ligares na terra será ligado no... Quando você entende algo do céu, você ganha uma chave que você liga aqui embaixo, o céu responde. Por quê? Porque você entendeu algo em Deus. Passa 3 minutos, Jesus diz: olha, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado. E Pedro diz assim: não, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor viva isso. O Senhor é um homem bom. O que Jesus diz? Para trás de mim, você me serve como pedra de tropeço. Como que um cara é uma pedra de edificação num momento e 3 minutos depois é uma pedra de tropeço para Deus? Jesus estava dizendo: Pedro, sobre quem eu sou, você tem um entendimento correto. E isso te dá chaves que te faz abrir aqui embaixo, o céu responder, e você é para Deus uma pedra de edificação. Mas a respeito do meu sacrifício, do meu martírio, Pedro, você não tem um entendimento correto.
Aí você já não é mais uma pedra de edificação. Eu não posso construir nada sobre você. Na verdade é o diabo que está construindo. Se não temos o entendimento correto sobre família, se não temos o entendimento correto sobre casamento, se não temos o entendimento correto sobre como educarmos os nossos filhos, um homem e uma mulher que não tem o entendimento correto sobre como o céu governa um casamento, torna para os seus próprios filhos uma pedra de tropeço para Deus, porque Deus não pode construir nada ali, o diabo constrói. Por isso que Deus abre os nossos entendimentos, que a fé seja uma fé oriunda da luz da palavra de Deus, irmãos, porque fé em Deus. Eu fui católico, eu fui cheio de Espírito Santo na igreja católica, eu vi muita gente com fé na igreja católica. Vai na Aparecida do Norte, você vai ver cadeiras de rodas lá, muletas lá, homens e mulheres que até hoje estão lá, meus amigos, carregados de fé, mas uma fé em Deus tão poderosa, mas todo o entendimento que tiveram foi o entendimento de saber ser batizado no Espírito Santo, não evoluir em Deus, não acresceram mais nada em Deus. Não, a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Eu não vou me conformar com hoje só porque eu estou melhor do que ontem. Deus tem mais, o céu tem mais para mim. Deus quer transicionar homens com mente de governo, mulheres com mente de governo, que possam tocar uma chave aqui embaixo e o céu responder com inteligência espiritual, com inteligência emocional. Não um monte de pessoas com franesia espiritual, parece um ninja na hora da vigília, mas na segunda-feira não consegue elaborar a sua casa um padrão emocional de qualidade. Não. Uma espiritualidade saudável sempre vai passar por uma humanidade saudável. Se a sua grande espiritualidade não te faz o melhor pai, o melhor marido, o melhor funcionário, o melhor patrão, então ela é questionável. O evangelho que me faz tão poderoso na hora do culto, mas não resolve meus problemas da segunda-feira, não é o evangelho de Jesus Cristo. O brasileiro é muito místico. Pastor Jacques trabalha com cura e libertação. As pessoas vivem atrás dele, querendo as apostilas, porque a apostila é fácil. Ele quer a apostila que pega alguém e diz: repete aí, renuncio o Zé Pilintra, eu renuncio o caboclo boiadeiro, eu renuncio o preto velho. Não vai largar o cigarro não adianta renunciar o preto velho não, cara. Quer renunciar o preto velho? Vai para o sangue do cordeiro, joga o cigarro fora, joga a cerveja fora. Porque seus filhos precisam de um pai amoroso, com um bafo de amor. Precisamos entrar em lugares. E Deus me permite falar essas coisas em ambientes maduros. Em ambientes maduros. Irmãos, nunca teve tão fácil para a igreja aparecer. Nunca teve tão fácil para a igreja cumprir o seu papel de luz e sal. Porque está tudo tão podre, está tudo tão nojento, está tudo tão terrível, que alguém que tiver um pouquinho de azeite da sua lâmpada, vai iluminar muito. Sabe quantos milhões de desempregados tem hoje no Brasil? Não sei quantos. Mas tem empresário aqui sentado nessa cadeira, atrás de um bom funcionário e não acha. Irmãos, a igreja era um lugar para os empresários bater aqui. Eu quero falar com o pastor. Pastor, eu estou precisando de 6 funcionários. Eu estou precisando de 8 funcionários.
Mas por que você vai bater aqui? Porque aqui você vai me dar pessoas que vai valorizar o meu trabalho, que não vai me roubar, que não vai enganar. Pessoa que quando for no dentista e chega lá, a coisa for só mexer numa cárizinha do dente, não vai pegar o atestado de 3 dias para poder estar 3 dias em casa, porque isso os ímpios fazem, mas o crente provavelmente não vai fazer. Nunca teve tão fácil, irmãos, da gente manifestar. A cultura do jeitinho brasileiro só funciona para quem é brasileiro do Brasil. O brasileiro que nasceu de novo, a sua cultura é a cultura do reino. A cultura dele é a cultura do reino. Houve um tempo em Jerusalém que o povo de Deus, eles abandonou tanto a presença de Deus. A idolatria entrou, e eles começaram a se relacionar sexualmente com homens e mulheres que não eram de Jerusalém, que não eram judeus, que não eram israelitas. E quando Deus viu que daqui a pouco não ia mais ter uma semente pura de Abraão para que o Messias viesse, só houve uma maneira. Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse, adentrasse os portais de Jerusalém e derrubasse tudo. Eles destruíram o templo de Jerusalém, eles queimaram, eles levaram toda a prata, todo o ouro, eles levaram todos os pratos, os talheres dos rituais sacerdotais da casa do Senhor para a Babilônia. É por isso que lá Daniel se negou a comer do manjar da mesa do rei, beber no vinho da mesa do rei da Babilônia. Por quê? Porque ele via o rei da Babilônia tomando vinho em taças que se tratavam de taças cujo vinho ali era o vinho dos sacrifícios sacerdotais que aconteciam dentro do templo do Senhor. Ele disse: eu não posso beber um vinho nessa taça, porque essa taça é um utensílio sagrado. Por isso, quem é utensílio sagrado não pode passar vinho da Babilônia. E Deus então levou o povo preso. Eles levaram todo o povo para dentro da Babilônia. E lá então Deus pôde manter aquele povo, embora ali subjugado ao governo sociopolítico da Babilônia. Enquanto Jerusalém foi queimada, foi quebrada, aquele templo ficou em ruína, os muros foram todos destroçados. Mas havia uma palavra, que 70 anos depois, Deus, de uma forma milagrosa, liberaria um remanescente de dentro da Babilônia, para restaurar os muros de Jerusalém, e para restaurar a casa do Senhor. E 70 anos fala exatamente de uma vida, porque a Bíblia diz que os dias do homem são 70, quando muito 80, passado disso é enfado. E isso tem um significado todo espiritual que diz respeito a mim e a você. Por quê? Porque quando eles voltam para reconstruir a segunda casa, eles voltam e eles começam a reconstruir os muros de Jerusalém, a casa do Senhor novamente. Daqueles montões de ruína eles começam a levantar uma nova casa. Do montão de ruína começam a levantar um novo muro. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias foram os homens usados profeticamente para ditar como as coisas aconteceriam. E eles trabalharam por terra e trabalharam debaixo de uma voz profética. E o profeta Ageu disse que a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. E por quê? Porque isso está falando exatamente de mim, de você. Porque nós não vivemos mais a sombra da realidade. Aquilo era uma sombra de uma realidade espiritual que diz respeito a mim e você. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, desde o início, Deus, Ele sempre rejeita o primeiro e Ele abraça o segundo. Por isso que Abraão, ele teve um filho chamado Ismael, e teve um segundo filho chamado Isaac. Deus falou: a promessa que eu tenho está para Isaac, não está Ismael. Lança Ismael fora com a escrava. E mais tarde em Gálatas, Paulo vai explicar que aquilo significava duas alianças, uma da carne e uma do Espírito.
E depois esse mesmo Isaac, ele tem 2 filhos, gêmeos. O mais velho chamava-se Esaú, o mais novo Jacó. E Deus disse, a bênção está sobre Jacó. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Esaú. E esse mesmo Jacó, depois teve um filho ilustre chamado José, que teve 2 filhos, Benjamim e Manassés. E quando Jacó, já velho, foi abençoar os filhos de José, Jacó pegou o mais velho. Sobre o mais velho, que teria o direito de primogenitura, Jacó colocou a mão esquerda. E sobre o mais moço, Jacó colocou a mão direita. Jacó já estava meio cego. E José disse, não meu pai, o Senhor está trocando a bênção. E Jacó disse, não é, deixa que assim seja. Porque Deus estava rejeitando o primeiro. Por isso que a primeira geração que saiu do Egito não pôde entrar em Jerusalém. Quem foi entrar foi a segunda. E a Bíblia fala que o primeiro templo, ele foi destruído. E Deus disse que a glória do segundo templo, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? Porque todo o tempo Deus estava fazendo uma alusão a mim e a você. Deus está dizendo que esse homem, em Adão, Deus rejeitou pelo pecado, mas agora nascido de novo, essa casa em Cristo Jesus é reconstruída no padrão eterno de Deus, e a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. E Deus e o Espírito Santo está reconstruindo a nova vida dessa nova casa, até que um dia, por meio da ressurreição, essa nova casa interior em Cristo Jesus vai ganhar uma nova casa, e seremos como o corpo semelhante ao do Senhor. Então o processo da restauração dos muros de Jerusalém e da casa do Senhor fala de mim e de você, a nova vida em Cristo Jesus. Nós nascemos primeiramente em Adão e depois nascemos em Cristo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora entendamos bem que a primeira casa teve muito ouro, a primeira casa teve muita prata, a primeira casa teve todo tipo de pedras preciosas, especiarias, as melhores madeiras. Quando você vê sobre o quanto que Davi ajuntou de riquezas para que Salomão construísse a casa do Senhor, na reconstrução da segunda casa, não tinha o mesmo dinheiro da primeira. A reconstrução na segunda casa não tinha o mesmo ouro, não tinha a mesma prata. E Deus disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? Porque a glória da segunda casa não estava no vislumbre daquilo que os olhos humanos podiam ver, mas debaixo da palavra que estava sobre ela. Por quê? Porque a primeira casa, a glória da primeira casa está em quantos diplomas você tem, qual é o carro que você tem, qual é a tua posição social, qual é o seu nível de intelectualidade, qual é o seu sobrenome. Não, a glória da segunda casa, você pode ser um morador de rua, você pode ter vindo do mais baixo escalão de qualquer tipo de vida. Quando ele recebe a Cristo, a glória da segunda casa é debaixo de uma palavra, ela está sobreposta sobre a primeira. A glória da segunda casa não está nas aparências externas. A glória da segunda casa está naquilo que você carrega. E quando eles voltam para reconstruir, eles voltam em caravanas, debaixo da liderança política de Esdras e Neemias. E debaixo do espírito profético que estava sobre Zacarias e Ageu. E o sumo sacerdote chamava Josué. E o governador de Judá se chamava Zorobabel. E quando eles voltam, eles começam a reconstruir. Estava tudo tão em ruínas. Neemias, Esdras chega, primeiro Neemias olha tudo, aquela ruína. Ele faz uma boa análise. Daqui a pouco ele começa a convocar as famílias que foram liberadas da Babilônia para reconstruir a sua terra natal, a casa do Senhor e os muros de Jerusalém. E vai muito bem no capítulo 1, 2, 3, quando chega no capítulo 4, eles começam a enfrentar uma oposição muito forte.
Eu gostaria que você lesse comigo. Capítulo 4 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes a isto? Sacrificarão? Acabarão esta casa num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Queridos, entendam uma coisa. Eles estavam reconstruindo a casa do Senhor, estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. A casa do Senhor fala de você como construção espiritual, pessoal, sua família. E os muros falam da proteção espiritual. E eles começaram, e a Bíblia diz que em determinado ponto, quando um homem chamado Sambalate, agora importa saber que Sambalate não se trata somente de uma pessoa. É tão importante que a gente conheça que alguns nomes na Bíblia, embora eram pessoas comuns como eu e você. A Bíblia diz que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Só que Elias não se trata somente de um homem. Elias, na sombra das realidades espirituais, se trata de um movimento espiritual que derruba o governo de Jezabel e devolve a Jeová o seu governo por meio de altares que levanta a Deus. Isaac na Bíblia, era Isaac um homem, filho de um homem chamado Abraão, mas ele tem todo um significado a respeito da operação do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre dias de Elias, sobre dias de Noé. Noé não se trata só de um homem comum, ainda que em história ele foi um homem, mas em leitura profética ele fala de um movimento espiritual que recupera as famílias do juízo eterno, a partir do sacerdócio para com a sua própria casa. Então você vê a própria Jezabel, embora fosse uma mulher, a esposa de um rei Acabe, mas ela fala de uma operação no reino espiritual. Sambalate era um homem que, ardendo-se em inveja, decide se levantar, se opor à reconstrução dos muros de Jerusalém, da casa do Senhor. Isso não fala somente de um homem, mas de uma casta de demônios, daquilo que você atrai quando você decide levantar um muro de proteção sobre a sua casa, quando você decide construir a sua casa no padrão de Deus. E quando você não mexe com isso, está muito bem. Por isso que alguns homens, algumas mulheres me perguntam: pastor, antes de servir ao Senhor, tinha problemas que eu não tinha. Hoje eu vivo algumas lutas e guerras que quando eu não servia a Deus eu não tinha. Glória a Deus, muito bem, você mudou de time, aleluia. Você não joga mais no time das trevas, que bom. Quando você decide criar muros de proteção, restaurar os muros caídos que protegem a sua família, quando você decide restaurar a sua casa, quando Satanás percebe que você fez essa escolha, ele virá para se opor, e ele começa a escarnecer, dizendo: porventura darão conta os fracos judeus desse, os mal acabados desse, como diz lá em Itajaí, vão poder? Quando começamos a nossa vida,
Vocês precisavam conhecer quem era Juscelia e Luciana. Meu Deus, irmãos, não convém nem contar. Quando o Senhor tocou a nossa vida, depois de 6 anos de conversão, eu lembro, depois de 6 anos ainda, quando eu passava, eu ia visitar a mãe, que eu tinha que passar na frente daquele bar, no lado da casa da minha mãe, onde eu me criei com os meus amigos. Eu passava lá na frente, ainda, o diabo sempre usava alguém para dizer: ei, Juscelio, só estou esperando a recaída, hein? Vai para o inferno, Satanás, aqui para ti. Quando o diabo vem dizer: não, depois de tudo que vocês já viveram, do lugar que você vem, do histórico da sua casa, daquilo que vocês já sofreram de danos e perdas, o diabo diz: não, você não vai conseguir, você não vai. Não se trata do que o diabo pensa, do que você viveu, se trata que ele liberou uma palavra: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Não diz respeito. Não diz respeito. A coisa mais linda que tem. Irmãos, eu tive um pai que nunca conseguiu me colocar no colo dele. Um homem honesto. Dava um cheque para 30 dias, depositava o dinheiro no banco hoje. Austero, honesto. Deu o que tinha. Nunca soube dar um abraço no filho. Soube dar com sarrafo. Soube dar com bambu. Com todo coisas dessa natureza. Quando eu vi os meus irmãos apanhar, nunca soube abraçar um filho. Nunca soube dar um beijo no filho. Quando eu vejo a relação de amor tenho com as minhas filhas hoje, somos tão amigos, tão carinhosos um com o outro. Pastor, você recebeu isso? Não, nunca recebi. E onde é que está a receita? A receita está na graça. A graça te dá o poder de você dar para outro aquilo que você não recebeu. A graça de Deus te dá o poder de você oferecer a outros aquilo que você não recebeu. Mas espiritualmente falando, Sambalate se levanta, Tobias se levanta. Sambalate era um edomita, Tobias era um amonita. Vocês sabem quem são os edomitas e os amonitas? Sambalate era um moabita. E Tobias era um amonita. São os filhos do incesto de Ló e as suas filhas. Nasceu um Moabe, nasceu outro Amon. Eles trouxeram toda uma carga do espírito de Sodoma. E a Bíblia diz que o pecado de Sodoma não foi só a prostituição, a imoralidade, mas foi não estender a mão ao necessitado. Agora eu lhe pergunto, o espírito de imoralidade, o espírito do capitalismo, que me impulsiona para me cuidar do que é meu e ter o meu prazer, e organizar a minha aposentadoria. O que você acha que tem acabado com as famílias hoje? O que você acha que tem destruído as famílias hoje? O primeiro nível de combate que ele teve espiritualmente falando, é que eles, quando começaram, sabe o que a Bíblia diz? Quando Sambalate viu que nós edificávamos os muros. Mas se você for só um crente de domingo, se você vive a sua vida na mesma expectativa que todo mundo vive, se você também está querendo matar a Dilma, se você também está esperando que o governo vai resolver a sua vida ou coisa desse gênero, se você está nas mesmas expectativas desse mundo,
Se você só trocou a loto, a cena, a raspadinha pelo gasofilácio, continua colocando seu dinheiro com as mesmas esperas e cobiça que vai ter algo maior lá na frente. Sambalate e Tobias não estão preocupados com você. Mas se você começou a edificar um muro de proteger a sua casa, se você começou a edificar um muro de guardar a sua família, se você decidiu que a sua família vai estar livre, vai estar protegida, então saiba que Sambalate virá contra você. Então saiba que o Tobias virá contra você. E aí então você vai conhecer o batismo com fogo, porque é aquela hora que Deus não pode contar com todos da sua casa. Ele só vai contar com aqueles que verdadeiramente acreditam que Deus está com ele para proteger a sua casa. E de repente, sabe o que acontece? Eles vencem esse nível de batalha. E quando eles vencem esse nível de batalha, se você se reportar a sua Bíblia, diante disso, Neemias faz uma oração e diz, versículo 4: ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faça com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade. Versículo 6. Vamos ler todos 5, ok. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Neemias começa a orar e disse: Deus, vem nos dar vitória, Senhor. Vem nos dar vitória com tudo que se levanta para fazermos desacreditar da obra que o Senhor tem para nós. No versículo 6, assim edificávamos um muro, e todo o muro se elevou até a sua metade. Outra tradução diz: e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adonitas, tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as rupturas ou as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Iraram-se sobre modo. Percebe que até o versículo 4, eles têm uma oposição de escarnecer daqueles que acreditaram que Deus ia dar vitória para eles começarem a reconstruir a casa, reconstruir os muros. E eles vencem essa batalha. E quando eles começam, já estavam com o muro pela metade, as brechas começaram a ser reparadas. Você vê que o nível de guerra aumenta, porque agora não é só Sambalate e Tobias. Versículo 7, e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, agora vem os árabes, os amonitas, os adonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Você percebe? Nós estamos falando aqui de níveis de guerra espiritual que aumenta na medida que você vai entrando no propósito de Deus acerca da sua casa. É interessante que quando o muro começou a chegar na metade, pastor Douglas, quando as brechas começaram a ser tapadas, parece que houve reforço do inferno. Agora veio os árabes, os amonitas, os adonitas, eles se iraram muito. O inferno duplicadamente se levanta contra eles. Por isso, que quando você começa a reparar brechas, quando começa a ter posicionamentos em Deus, quando você começa a tornar relevante algumas coisas que o pastor Douglas ministra aqui, que você começa a colocar algumas coisas alinhadas com Deus e alinhadas com o céu. Às vezes você entra em estreitos. Deixa eu lhe dizer que eu quero falar direto com o seu coração. Às vezes você entra em estreitos, em apertos tão grandes, que você se pergunta: Deus,
na medida que eu dou mais, parece que eu regrido mais. Não. Diga comigo, não. Obrigado. Só aumentou o nível de guerra porque você tá rompendo para um novo andar. Deus está dizendo, vai ter que mudar a configuração. Você chegou até aqui, sabe de uma coisa? Até a metade do muro, você ainda estava com o pé no chão, você tem algumas seguranças, agora você vai ter que subir um andaime, você vai ter que ir para um lugar mais alto, você vai ter que mudar a configuração aqui, e parece que você vai para alguns apertos. Sabe quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Sabe qual é a ideia que a gente tem? É que o inferno se levanta contra a gente, mas quando Jesus falou isso, essa não era a ideia de Jesus. Antigamente, as cidades eram muradas, tanto que estamos reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, amém? Mas as portas eram de madeiras. As cidades eram muradas com pedras e as portas eram de madeiras. Então, quando o exército queria sitiar, invadir uma cidade, eles iam dar nas portas de madeira. Quem lembra daqueles filmes dos bárbaros que vinham com os troncos assim, dando nas portas? Quem sabe o que eu estou falando? Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a ideia de Jesus é que a igreja dando nas portas do inferno, não é o diabo se levantando. Por isso que quando você começa a se ajustar em Deus, quando você começa a decidir, a minha casa é para Deus, meu casamento é para Deus, aquela esposa que já queria abandonar o marido, ela olha para a Bíblia e diz, não, eu não posso, eu vou entrar em Deus, eu vou pagar um preço, eu vou me consertar em Deus, eu vou entrar, dar uma intercessão, uma medida de amor que esse homem nunca teve, eu não tenho em mim, mas Deus vai me dar graça. Quando um homem decide que ele não vai mais gastar tempo com o seu quinta-feirino, com o seu sexta-feirino, ele vai se voltar para casa. Quando o homem decide que ele não vai mais ficar brigando, qual é a vez dele de jogar o PlayStation, se é ele ou se é o filho, mas que ele vai assumir um papel sacerdotal de fato, de verdade, estreitos começam a vir, situações de aperto começam a vir, e ele ou ela começa a pensar, meu Deus, o diabo se levantou. Não, é você que está dando contra as portas do inferno. Uma hora ela vai romper, e quando ela romper, tua casa vai começar a ter benefícios de coisas que você disse, meu Deus, isso estava todo o tempo na mão do diabo, e era meu. Quando você começa a reparar as brechas, pastor, o nível aumenta, o nível de estreita aumenta. Por quê? Nesse nível que você está, aqui tem alguns vazamentos na sua alma, que você andando aqui, o diabo não te pega, mas para o nível que Deus quer levar você, aqui o diabo te pega. Por isso os estreitos, os apertos aqui. Por quê? Porque aqui você entra em crises, aqui você vive pressões, que ou você vai para Deus reparar esses vazamentos da sua alma, ou você sucumbe. Você só tem uma chance, ir para Deus. Vai para Deus, porque Deus vai preparar, vai tapar os vazamentos. Quantos estão comigo? Amém. Pastor, mas está estreita, eu não sei se eu quero subir não. Então para de cantar para o fogo de Deus vir te pegar até te consumir. Porque se você fica provocando Deus, e Deus diz, cara, o que você está pedindo, moça, o que você está pedindo, mulher, o que você está pedindo, mãe, o que você está pedindo, esposa, o que você está pedindo, não está nesse nível que você está vivendo. O que você está pedindo não está disponível com o evangelho das águas nos artelhos. O que você está pedindo está disponível com água nos joelhos, nos lombos. Eu vou te trazer para cá, ou você para de cantar, ou então você aceita o tratamento. Você vai conhecer o céu, mas você vai conhecer o inferno também. Você vai conhecer Deus, mas você vai conhecer o diabo também. Você vai ter pensamentos de loucura que você diz, Deus, eu sou crente, sirvo o Senhor, e tais coisas podem passar pela minha mente.
Deus disse: pode. Por quê? Porque eu estou te permitindo entrar em âmbitos de guerra. Porque eu quero te dar autoridade sobre isso que assola a sua casa. E as brechas vão sendo tampadas. O nível de guerra aumenta. Aleluia. Aleluia. Por isso, nunca ore para Deus te livrar das guerras. Ore para Deus te ensinar a vencê-las. Se você pedir para Deus te livrar das guerras, você sempre vai andar no nível muito raso. Diga: não, Deus, me ensine a vencê-las. Senhor, eu nunca imaginei que eu ia ter essa notícia da parte do meu filho ou da parte da minha filha. Senhor, eu nunca imaginei que eu poderia passar uma situação como essa. E Deus diz: vem para cá. Você não vai estar sozinho. Você tem um pai. Você tem um pai. Quando o diabo chega, parece heresia o que eu vou falar. Muitas vezes, quando você sente que parece que Deus se apartou de você, às vezes Ele se apartou mesmo. Jesus nunca chamou Deus de Deus. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Mas naquele dia, na cruz, que Ele precisou absolver o pecado da humanidade, para remir o legado de morte eterna que o primeiro Adão deixou. Deus, sendo santo, não podia estar ali. Teve que se apartar de Jesus. E Jesus, que até ali toda a vida se referiu a Deus como Pai, agora Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que Ele não disse meu Pai? Porque Deus o abandonou. Jesus fez a oração: se puder afastar o cálice, afasta, mas não faça a tua vontade. Então Deus diz: ok, então a vontade vai ser feita. Deus se apartou, mas o Pai nunca o deixou. Por isso que Ele não disse meu Pai, por que me abandonaste? Ele disse meu Deus, por que me abandonaste? Às vezes, Marquinho, para nós conhecer o Pai, Deus como Deus, deixa a gente sozinho. Para quê? Para que eu conheça o Pai. São níveis de guerra. Porque Deus quer remir a nossa casa. Deus não aceita perder a nossa família, irmãos. Deus não aceita perder a nossa casa. Deus não tem parte com ideologia de gênero. Deus, irmãos, não é moderno. Deus é eterno. Deus não conta com uma família moderna. Deus conta com uma família eterna. Por favor, eu insisto em dizer: se os seus filhos quiserem ir para o inferno, tem uma notícia ruim para eles. Eles nasceram na família errada. Deus, irmãos, Ele liberou uma palavra: a glória da segunda casa será maior. A guerra aumenta. Meu Deus. Tem um combate aqui. No capítulo 4 de Neemias. Tem um combate contra essa reconstrução da casa e dos muros de proteção espiritual, que não está relatado em Neemias, está relatado em Esdras. E eu gostaria muito que você deixasse o seu dedinho aqui, e assim como você está no capítulo 4 de Neemias, você volta para o livro anterior e acha o capítulo 4 de Esdras, mas não perde Neemias. No livro anterior,
Ore aclamando, robe aclassurianda lá. Capítulo 4 está falando sobre a mesma realidade contado por Esdras. Diz assim: ouvido, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro de Israel, do cativeiro babilônico, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes de quem? Chefe de paz. Zorobabel era o governador de Judá. Os opositores da casa, eles chegaram ao chefe de paz e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Adom, o rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós só a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Por favor, entenda que aqui aumenta um nível de guerra muito maior. Porque, pastor Douglas, até ali, os inimigos se mostraram totalmente contra. Dizer: nós não queremos que vocês construam. Mas chega uma hora que o diabo viu que não tinha mais jeito, que eles estavam convictos. Ele muda o plano, ele vem e diz: espera, gente, vamos fazer o seguinte, vamos construir juntos. Deixa a gente construir com vocês também. Vamos construir junto. Sabe? Marquinhos, eu estou fazendo o papel do diabo. Se eu não conseguir fazer você arrumar um amante, então faz o seguinte: traz um filme pornográfico e assiste com a sua esposa, porque afinal de contas, dentro de 4 paredes, não é verdade? Vamos fazer junto isso. Quantos estão comigo? Desde quando o diabo, o mundo, decidiu entrar na igreja e dizer: nós podemos andar de mãos dadas, foi a maior estratégia. Isso é um nível de guerra muito alto, porque não é o diabo se apresentando como um opositor, é o diabo se apresentando como um parceiro. Quantos estão comigo? Sabe, quando o povo de Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, que Moisés diz: Faraó, você precisa liberar as famílias dos hebreus do Egito, caminho de 3 dias. Faraó disse: olha, caminho de 3 dias eu não deixo não, mas se vocês quiserem sacrificar o Senhor aqui no Egito mesmo, você pode sacrificar. Aqui no Egito eu deixo. Ou seja, quem na igreja vai, desde que você viva para mim, está tudo certo. Vamos andando junto que vai dar bem. Às vezes eu ligo a televisão e eu escuto coisas do tipo: vocês adoram, nós tocamos. Não, cara, se você não adora, você não pode tocar. Quando eles dizem: você adora, nós tocamos, está dizendo: gente, nós somos tudo uma coisa só, vamos fazer isso junto? Não. Não. Quando aquela mulher adivinha, a Bíblia diz que Paulo ia orar todos os dias. E naquela cidade tinha uma mulher adivinha famosa, que ela dava lucro para a cidade. E cada vez que Paulo passava para ir à oração, aquela mulher dizia: eis que aí vai um homem de Deus, eis que aí vai um filho do Deus Altíssimo. E Paulo foi incomodado com aquilo. Paulo ficou, irmãos, aquilo é um espírito que Paulo demorou para pegar. Passou dias em oração, até que um dia ele olha para aquela mulher e diz: Satanás, eu te repreendo. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Com aqueles elogios todos, ela estava dizendo para a cidade: gente, eu sou adivinha, eu funciono nas coisas sobrenaturais, eu falo sobre o futuro. O apóstolo Paulo também, ele profetiza, fala sobre o futuro, se move nas coisas sobrenaturais. Eu e Paulo, nós somos uma coisa só, gente. Era isso que ela estava comunicando. Quando Josué enfrentou os inimigos dentro de Canaã, foi muito fácil. Os inimigos que se levantaram contra Josué, ele venceu. Mas teve um grupo que chegou lá e disse: olha, Josué, eu estou vendo o que Deus está fazendo no teu ministério. Você está arrebentando aí, hein? Está quebrando tudo, hein, cara?
Oh, Deus está te usando, você está uma bênção. Sabe de uma coisa? Nós viemos de longe, nós não somos daqui dessa terra não, a gente é de longe. Sabe essa roupa poída? Saímos de casa, ela acabou de ser feita, era novinha. Sabe esse pão aqui igual uma pedra? Fizemos e viemos para cá, mas nós viajamos tão longe. E nós estamos sabendo que Deus vai entregar toda essa terra aqui na sua mão. Mas como nós somos de longe, foi os gibeonitas, que era uma cidade ali da terra. Quando nós somos de longe, vamos fazer uma aliança de você nunca tocar em nós e a gente não toca em você. Josué estava preparado para todas as críticas, mas não estava preparado para o elogio. Ali ele caiu. É quando o diabo vem e se faz amigo. É quando o lugar de oração é trocado pela novela. É quando a nossa casa já não vive mais um padrão de Deus que conserva e protege. São os níveis mais altos de guerra. Alguns homens têm caído do altar, porque a gente prega por aí, irmão. Você não sabe. Às vezes a gente prega por aí, pastor Douglas. Sexta, sábado, domingo. A gente recebe tantos elogios. A gente entra no avião. O diabo conversa com a gente dizendo assim: será que você não é um membro da Liga da Justiça, alguma coisa? Porque você não é humano, não. Um cara que não tem nem um segundo grau. Falar essa sabedoria que você fala, cara, você é fantástico. Graças a Deus que quando eu chego na igreja já tem um irmão que me trata mal. Já fico sabendo que falaram mal de mim um monte. Já tem outro que vem e me xinga. E Deus vai pegando cada irmão para pegar um espinho e plaque, vai furando todo o meu balãozinho. Quando eu estou bem no chão, aí Deus diz assim: agora vai, continua, tem mais uma agenda para você aí, que você vai pregar em outro lugar. Homens que depois de um tempo se acham imunes. Não, irmãos, nós estamos numa guerra, estamos numa batalha de guardar e proteger a nossa família e a nossa casa. E sabe com quem que o diabo vem falar? Com os pais de famílias. Por quê? Porque o diabo sabia, se ele conseguisse amigavelmente entrar na família, ele acabava com todo Israel. Quando Satanás entra na família, irmãos, não sobra mais nada. Quantos estão comigo? Estamos falando de uma guerra espiritual acerca da reconstrução, da proteção de uns muros. Aí então, se você voltar para 4 de Neemias, eu vou acabar. Eu não falei quando, eu só estou dizendo que eu vou acabar, mas eu vou acabar. Eu vou gastar mais uns 5, 10 minutos, irmãos. Nós vamos estar encerrando. Eu vou respeitar o horário. Capítulo 4, Neemias. Versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento, para desviar do foco da casa. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos sacerdotes, e o pó é muito, e não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entre no meio deles, e os matemos, e assim faremos cessar as obras. E sucedeu que vindo, porque até aqui o versículo 11 é o inimigo falando. No versículo 12, olha o que diz: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares, que tornavam a nós. Agora já não era mais, o versículo 11 está ali, agora quem é? O agora já não é mais nem o ímpio, é quando os próprios irmãos da casa desacreditam daquilo que Deus tem para você. Alô? Agora é quando os próprios irmãos da casa, aqueles próximos que você esperava, esse vai me apoiar. Deus está me preparando para a guerra.
Sabe o que Esdras e Neemias fazem? Versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás dos muros e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias e com suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Irmãos, por favor, eu vou estar encerrando aqui. Sabe o que Neemias faz? Neemias, ele deu uma olhada em todo o muro. A Bíblia diz que quando Neemias chegou lá, nós não lemos sobre isso. Ele colocou famílias para fazer, cada família fazia uma parte do muro. Então essa família era responsável por, vamos pensar, por 10 metros de muro. Outras famílias estavam aqui responsáveis por mais 10 metros, outras mais 10 metros. Quando ele viu todo esse grande levante para parar a obra, ele foi fazer uma inspeção. E ele viu que tinha famílias que já tinham adiantado bem o muro. E famílias que o muro ainda estava baixo. Sabe o que ele fez? Ele colocou guardas por trás das partes baixas do muro. Por favor, olhe para mim. Muro fala de proteção espiritual. E você sabe quais são as partes baixas dos muros da proteção espiritual da sua vida. Por isso que a religião nunca conseguiu proteger ninguém, porque a religião cria um padrão. E não é assim. Às vezes tem partes baixas do muro de proteção da minha vida, da minha casa, que na vida do pastor Douglas é uma parte alta do muro. Tem partes muros de proteção da minha vida espiritual, da minha família, que é alta. Mas essa parte na vida do pastor Douglas é baixa. Então não tem como dizer, pastor, é pecado tomar uma taça de vinho. Depende, meu irmão. Se é uma parte baixa do muro da tua vida, coloca guardas aí atrás. Ah, mas o pastor bebeu mais. Cara, não quero saber. É uma parte baixa do muro de proteção da tua vida, da tua casa. Coloca guardas ali atrás. Tem irmãs na igreja, tem homem na igreja, irmão, que se ele ficar aqui, aconselhar uma irmã, coisa desse tipo, não tem problema. Tem irmão que se ele pegar uma carona com a velhinha é um perigo. Tem irmã que se colocar ela na área de aconselhamento, que ela vai ouvir coisas que são super pessoais, profundas, perigosas da vida de cada um, não tem problema. Tem irmã que tem que pintar unha em casa, não pode ir dentro de um salão de beleza, porque aquela fofoca já pega ela já acabou. Cada um sabe as partes baixas do muro da sua casa. Tem família que está sendo afetada hoje. Porque não cuida das partes baixas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um iPhone, graças a Deus ganhei. Eu tenho um iPad que eu ganhei também. Minha filha agora tem também um iPhone com a mesma conta. Tudo que ela aciona aparece no meu, tudo que eu aciono aparece no dela. Nós temos uma senha para tudo lá em casa, de computador, de celular, seja o que for. Não tem nada que eu acesse que elas não saibam. Por quê, pastor? Porque você é um cara santo, você se protege. Não, é exatamente porque eu não sou que eu me protejo. Eu sei de onde que eu vim. Pastor, será que você não foi liberto? Fui tanto liberto que hoje eu posso colocar um guarda atrás desse muro. Eu sei de onde que eu vim. Ah, meu irmão, você tem trejeito. Não vai para dança não, cara. Vai fazer outra coisa. Vai se esconder atrás da dança. Pastor, tem problema homem dançar? Homem não. Irmãos, eu estou sendo claro com você. Vamos colocar muros, vamos colocar guardas atrás das partes baixas do muro.
Talvez, irmãos, tem coisas na nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que o muro era alto, hoje já não está mais. Foi muito bom saber que a televisão não era a caixa do diabo, não foi? Agora hoje a gente tem uma televisão em cada cômodo da casa, irmão, era melhor que a gente pensasse que ela era a caixa do diabo mesmo, porque se não era, se tornou. A gente está dentro da casa, filho e pai, marido e esposa, num cômodo do lado do outro, falando, se conversando no celular, dentro da própria casa. Vamos colocar muros, vamos colocar guardas atrás das partes baixas do muro. Quem assistiu aqui a prova de fogo? Aquele cara ficou brigando com aquele computador muitos dias. Chegou um dia, ele pegou um taco de beisebol e arrancou o computador com tudo. Pá, pá, como é que é o nome daquele homem? Deus, daqui a pouco ele olha, seu Rudolf, que estava de novo aquele velho, sempre olhando cada vez que ele fazia uma maluquice. Não dá. Se é uma parte baixa, irmãos, coloca guardas ali. Quantos estão comigo? Nós estamos falando de coisas práticas que se movem no mundo do reino espiritual. Irmão, isso aqui não é uma história. Isso aqui está falando a respeito da construção dos muros que protegem a nossa casa. Então, depois que ele faz isso, versículo 13. Vamos ler o 13 de novo. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e elevei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelo vosso casamento, pela vossa casa. Eu não vou abrir mão de ter uma família protegida por Deus. Chamou os cabeças de família e disse: cara, guarda a sua casa, por favor. Seja inteligente espiritual. Seja sábio. Fica de pé comigo, por favor, querido. Only let until you have it all. My heart is yours. Won't relent until you